Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Nessa oportunidade, hoje, nós estaremos falando de mais uma lição. Eu sou o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado por me permitir estar aí com você. É uma honra servir aos amados. Nós vamos meditar na lição da editora Betel, o tema Apologética Cristã. Hoje é a nossa lição número 9. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e assim você receberá as notificações todas as vezes que é lançado a nova lição, ok? Hoje, nosso tema é a lição número 9, Singularidade de Jesus Cristo. Nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Então, nós vamos pensar um pouco sobre a pessoa de Jesus. A verdade aplicada nos diz que a singularidade de Jesus Cristo é atestada também por sua autoridade, seus milagres e pelo testemunho das Escrituras. Nós temos três objetivos. Primeiro, ensinar que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Segundo, estudar sobre a autoridade de Jesus Cristo. E terceiro, aprender sobre a importância dos milagres operados por Jesus Cristo. Ok? Esses três objetivos, nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5 e o 14. Leia em casa, por favor, que eu já vou para a introdução. A introdução nos diz: Jesus Cristo é o personagem da história da humanidade que mais fascínio tem exercido sobre as pessoas. Deus se fez carne e morou entre nós. Amém? Realmente, querendo ou não, tá? A história é dividida entre antes e depois de Jesus. A referência sobre a humanidade de Jesus, tá? É muito forte e tem tido influência, tá? Mesmo sobre aqueles que se dizem não crer, no Cristo, mas a influência tem se expandido. Nós vamos ver aqui na primeira parte sobre Jesus Cristo, que é o ungido de Deus. Nós temos três subdivisões: a promessa do Messias no Antigo Testamento, os evangelhos apresentam Jesus como Messias e Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. Jesus Cristo, ungido de Deus. A palavra Cristo, do grego, significa ungido, tá? E as palavras seja ungido, Cristo e Messias se referem à mesma pessoa, que é a esperança de Israel pela unção do novo rei. Isso fique claro, por favor, tá? A esperança messiânica para o povo judeu, principalmente a conotação que ganha muita força no pós-período do cativeiro babilônico e no período interbíblico, tá? É em relação que o Cristo seria a esperança de Israel pela unção de um novo rei, tá? Então isso precisa ficar bem claro, que no Novo Testamento ganha-se outra mentalidade acerca de Cristo, mas Israel tem uma mentalidade diferente, tá? Antes que Jesus venha. Veja, Daniel 7,13 disse: e eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Tá? Isso é a nova tradução, linguagem de hoje, que eu coloquei, né? Semelhante ao Filho do Homem. Está na revista corrigida, atualizada. Já semelhante ao Filho do Homem quer dizer semelhante a um ser humano, tá? Veja, eu quero que você entenda que o judeu, tá? A mentalidade judaica
esperava um Messias enviado por Deus, ou seja, alguém ungido, um Cristo, né, que viria da descendência de Davi. Tá? Todos os reis eram ungidos, né, por um sacerdote, tá, para exercer seu cargo de rei, sua posição de rei. Então, o Cristo seria um ungido descendente de Davi, ou seja, um rei que viria da descendência de Davi, por consequência de ser rei, seria ungido. Tá? Então, os judeus não veem o Cristo como Deus entre os homens. Tá? Então, fique bem claro, pensamento judaico, tá, no Antigo Testamento é de uma visão de alguém que Deus vai enviar e como é descendente de Davi, ele vai ser ungido, ou seja, ele é o Cristo. Eu sei que nós já olhamos para os textos do Antigo Testamento, como Daniel 7,13, e falamos, mas está falando que é Deus, né, que vai vir na terra. Não tem essa mentalidade, entenda bem. Tá? Isso temos que deixar bem claro. Para o judeu existe um Deus que é eterno e infinito. Tá? Jeová, tá, é o único Deus verdadeiro, tá? Infinito, nunca ele ia se tornar humano. Eles não têm essa concepção de Deus se tornar carne. E mais ainda, que exista 3 pessoas na Trindade. Tá? Então, esse conceito do Antigo Testamento, ele é limitado, tá? Que Deus é um só, tá? Não como 3 pessoas, porque havia uma tendência do judeu a adorar vários deuses. Veja que Jesus reinterpreta a questão. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. E Jesus pergunta, né, por qual das boas obras vocês me apedrejam? E os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Tá? É isto interessante, porque o judeu, ele entende que Jesus poderia ter sido o Messias, tá? Mas nunca Deus entre os homens. Tá? Esse não é o conceito judaico. O judeu entende um descendente de Davi, né? O Messias, tá? Ungido, porque vai ser rei, que vai libertar Israel da opressão terrena, tá? No caso, seria da opressão romana, ok? No Novo Testamento entendemos que esse que veio como ungido é o próprio Deus, e que Davi, inspirado nos Salmos pelo Espírito Santo, mesmo sem ele entender, porque esse é um mistério que agora está nos revelando no Novo Testamento, o salmista disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra. Davi expressa essas palavras, mas ele mesmo não entende, assim como os judeus da época de Jesus não entendem, porque Jesus lhes pergunta, que dizem vós do Messias? Ele é o filho de Davi? Todos eles em um coro respondem, sim, é o filho de Davi. Tá? Porque esse é o conceito da mentalidade judaica. Amém? Aí Jesus reinterpreta dizendo, né, que este Cristo, esse Messias, certamente seria alguém superior a Davi, porque Davi lhe disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra. Amém? Bom, os evangelhos apresentam Jesus como o Messias. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? Então, nos evangelhos, pós-revelação, pós-compreensão, que Jesus realmente é Deus, é assim nos apresentado. Estes, porém, disse João, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o seu ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, Jesus veio, tá, com o objetivo, né,
de nos manifestar que a palavra de Deus é confiável e Ele é o próprio que vai agir segundo a orientação do Pai e vai nos provar que é possível crer em Deus em tudo o que Ele fala, tá? Por isso nos diz que foi escrito para que creais e crendo tenhas vida, tá? Quando Adão e Eva não creram em Deus, eles perderam a vida. Agora, crendo, nós voltamos a ter vida. Amém? É interessante porque são mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. As evidências, então, são incontestáveis. Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. Os primeiros cristãos tinham a convicção de que a salvação era obra de um ser que era ninguém menos que o Senhor do céu e da terra e que o Redentor era o próprio Deus. Tá? Então isso é bem claro no Novo Testamento. Cristo provou, mostrou que realmente Ele é Deus entre os homens. Tá? Mas no Antigo Testamento não existe esse conceito, tá? Existem as profecias, mas é algo que não se entende claramente para o judeu. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja que após a ressurreição, em Atos 6, 7, nos é relatado que incluso alguns, ou grande parte, aliás, dos sacerdotes se converteram ao cristianismo. Obedeciam à fé, tá? Porque eles compreenderam realmente que as profecias se referiam, tá, a Deus que se fizera carne. Parte 2, Jesus Cristo e a sua autoridade. Autoridade para perdoar pecados, autoridade sobre as forças espirituais do mal e autoridade para ensinar. Jesus Cristo e a sua autoridade. Jesus Cristo ensinou e realizou feitos como quem tem autoridade divina. Ele interpretou a lei e aplicou com a autoridade de quem era, sendo Deus o próprio autor da lei. Tá? Então nós vamos ver como Jesus nos prova esta autoridade. Primeiro, a autoridade para perdoar pecados. A autoridade de Jesus é plenamente confirmada ao perdoar pecados, ato este exclusivo de Deus. Você lembra daquele fato, né, que desceram um paralítico até onde Jesus estava, numa casa que estava bem cheia, e Jesus, olhando para o paralítico, né, olhando para essas pessoas, vendo a fé dele, disse, né, filho, perdoaste são os pecados. E as pessoas que estão em volta, os religiosos, dizem, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Tá? E é justamente isso que Jesus é, tá? Deus entre os homens. Autoridade sobre as forças espirituais do mal. Autoridade para expulsar demônios também é um sinal para que as pessoas cresçam em Jesus como o Cristo e da queda do reino de Satanás. É muito lindo, né? Como Jesus ele chega e vai expulsando os demônios, libertando essas pessoas oprimidas. Tá? Assim vemos que Jesus Cristo é o rei deste novo reino, com autoridade absoluta sobre o reino das trevas, autoridade esta que delegou aos seus filhos. Né? Então Jesus vem e ele expulsa demônios, liberta os oprimidos e ele deixa claro, o reino de Deus é chegado. Tá? Ou seja, agora Jesus está provando, tá? Está mostrando que ele é Deus entre os homens. Pós-ressurreição, aliás, antes mesmo na missão dos 12, dos 70, né, Jesus delega autoridade em seu nome também para aqueles que creem nele expulsarem os demônios. Autoridade para ensinar. Os mestres citam outros mestres para fortalecer seus ensinos. Tá? Então, quando um professor, um fariseu, um saduceu, na época os mestres ensinavam, eles buscavam apoio, citações, né, de outros mestres reconhecidos para fortalecer seus ensinos. Jesus não faz isso. Jesus,
ao contrário, ensina com autoridade própria. Só mesmo o próprio Deus, em Cristo Jesus, poderia ter tal autoridade. Jesus, em Mateus 5:28, 5:39, 12:36 e outros versículos, ele usa essa palavra, eu, porém, vos digo que. Né? Ou seja, Jesus não cita outros autores, tá? Outras autoridades, né? Outros mestres, para fazer suas afirmativas. Ele simplesmente diz, eu, porém, vos digo. Ouvistes que foi dito. E aí ele disse, eu, porém, vos digo. Tá? Então é importante isto. Ele tem autoridade própria. 3. Jesus Cristo e seus milagres. O que é um milagre? Porque Jesus realizou milagres e o maior dos milagres, a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo e seus milagres. Quando Jesus foi interrogado pelos discípulos de João Batista, se ele era realmente o Cristo, ou seja, o Messias, e dá como resposta a realização de uma série de milagres. Estes milagres atestam a cristologia de Jesus. Você deve lembrar que esse hoje é um momento emocional, né, de João Batista, quando ele está abatido emocionalmente, ele está com algum receio do porquê que está acontecendo tudo que está acontecendo na vida dele. E ele chama 2 discípulos e envia para perguntarem a Jesus, tu és mesmo o Messias que havia de vir? E Jesus faz milagres, tá? Liberta os oprimidos, abre os olhos dos cegos, purifica leprosos, anuncia o evangelho aos pobres, e Jesus disse, agora vão anunciar isto para João. Ou seja, quando ele está dizendo, Jesus vão anunciar isto, ele está dizendo, o profeta Isaías falou, que o Cristo, né, curaria os enfermos, libertaria os oprimidos, abriria os olhos dos cegos e anunciaria o evangelho aos pobres, e está se cumprindo isso em mim, então eu sou o Messias. Amém? O que é um milagre? Milagre é definido como sendo um ato especial de Deus que interrompeu o curso natural dos eventos. Então, um milagre, ele quebra o curso natural. Ele faz que as coisas aconteçam de forma sobrenatural. Sendo assim, né, já que Jesus fez muitos milagres, né, Jesus é Deus, porque Ele operou realmente os milagres. Hoje, nós temos autoridade em seu nome, tá? Ele ainda continua fazendo milagres. E João, no seu evangelho, ele disse, se cada uma das quais fosse escrita, ou seja, de todos os milagres que Jesus fez, de todas as maravilhas, João disse, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O evangelista João, ele está dizendo que foi tantos milagres, tá? Que ocuparia muitos livros para descrever realmente a quantidade de milagres que Jesus fez. Por que Jesus realizou milagres? Porque era um dos grandes sinais da chegada do Messias. Tá? Então, por isso, é uma comprovação de que Jesus é o Cristo. Milagres eram indicações claras da aprovação de Deus para com o mensageiro. Assim, os milagres de Jesus comprovam que ele era realmente Deus, que ele é Deus. Os milagres comprovam que Jesus é Deus, porque ainda hoje ele continua fazendo. O maior dos milagres, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é um dos maiores milagres e a maior prova da sua divindade. Tá? Isto é muito importante. A ressurreição não somente nos prova a sua divindade, antes, tá, nos leva a um patamar de fé, tá, nos leva a um nível de fé superior para crer nas Escrituras, para crer na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Em Atos 2:24, diz, ao qual Deus, ou seja, Jesus, Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, ou seja, pela morte. Por quê? Porque dele disse, tá? Veja, eu quero que você entenda isto. Jesus
ele agiu no seu ministério conforme tudo que Deus Pai lhe direcionara, ou seja, obedeceu, creu naquilo que o Pai lhe disse. E porque ele crê que o Pai é fiel, ele vai cumprir a sua missão até o último estágio, ou seja, ele é obediente como servo fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, quando Jesus está morrendo na cruz, tá? Está lá pregado na cruz, ele simplesmente está tranquilo, porque ele sabe que está escrito. Em Atos 2:24, Pedro disse, está escrito, não deixarás, tá? Que teu santo veja a corrupção. Tá? Como está escrito, tá? Então Jesus morre tranquilo, ele sabe que ele vai ressuscitar. Por quê? Porque não é possível que Deus minta. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Por isso disse, ao qual Deus ressuscitou todas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido. Tá? Não é possível que Jesus fique na sepultura, porque Deus disse que ele ia ressuscitar e, de fato, ressuscitou. Então, a maior prova de que Deus cumpre a sua palavra é a ressurreição. E eu quero dizer, meu amado amigo, amiga que está ouvindo, eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas se o teu problema, tua dificuldade não é mais do que a morte, então fique tranquilo, porque a morte, que é a pior das circunstâncias, não pode segurar o cumprimento da palavra de Deus. Então Deus é fiel para cumprir, creia que Ele tem uma bênção para a tua vida. Amém? Deus abençoe, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está aí. Nós chegamos no final. A doutrina da divindade de Jesus é crucial. Se Cristo é divino, Ele tem direito sobre a nossa vida. Amém? Não esqueça de deixar seu like, tá? Nós chegamos no final. Ensinamos que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Estudamos sobre a autoridade de Jesus Cristo e aprendemos sobre as importâncias dos milagres operados por Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Parabéns a você que chegou no final. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, abençoe vidas. Uma boa EBD para você. Deus te abençoe.